Ouvimos dois belos textos do Antigo Testamento, o livro de Êxodo, e do Novo Testamento, o Evangelho que acabamos de ouvir, de São Mateus. Mas vamos começar ali por parte. O livro do Êxodo, dos capítulos 20 ao 23, é a descrição do mundo organizado por Deus. Como Deus queria que fosse o seu mundo depois da libertação, depois que o povo ficou escravo no Egito durante tantas décadas. Agora é hora de voltar para a sua pátria, e para voltar para a pátria havia necessidade da reconstrução do povo. Que o povo no exílio perdeu a sua identidade. E quando o povo perde a sua identidade, ele perde tudo aquilo que ele tem de importante. Daí a necessidade que Deus teve de escolher Moisés para reorganizar o seu povo, reorganizar o mundo de outra forma. E aí você vai no livro de Êxodo, e o livro do Êxodo é a reconstituição do povo depois que ele sai do Egito, depois de ter penado décadas de sofrimento e escravidão. Moisés, Deus escolhe Moisés com mão forte, e eles nessa travessia para a terra prometida, Deus vai organizando o seu povo. Aí você vai na Bíblia, no capítulo 20 de Êxodo, e ali você vai encontrar o princípio. O princípio está nas leis de Deus, os 10 mandamentos da lei de Deus. Tanto o livro de Êxodo, capítulo 20, como o livro de Deuteronômio, capítulo 5, constam as leis de Deus. As leis de Deus escritas em 2 tábuas. A tábua referencial dos 7 primeiros mandamentos, na referência sobre Deus. E depois a segunda tábua, os 3 mandamentos na referência do povo ou das pessoas. Moisés é o mediador entre Deus e o povo. E Moisés vai organizando o povo. Mas o povo só poderia ser organizado com leis. Quem organiza o povo são as leis. Um povo sem lei não tem organização nenhuma. Por isso que Moisés é escolhido para fazer esta função. E nesses 3 capítulos, que é a síntese, o resumo de toda esse mundo novo organizado por Deus, aí Deus vai descrevendo algumas coisas que Deus achava necessária. Começar pelos servos, pelos escravos. A escravatura era normal. O povo lá no exílio, que era o povo de Deus, já foi escravo. Então eles tinham experiência da escravidão. E quem tem a experiência do sofrimento, possivelmente entenderá o sofrimento do outro. E nós só vamos entender o sofrimento alheio se eu passar pelo mesmo sofrimento. Então Deus institui a lei dos servos, como que era a compra dos escravos. Comprava-se o escravo ficava 6 anos a serviço do seu patrão, do seu dono, e no 7º dia o escravo ficava livre. Só Deus faz isso.
E o povo foi entendendo esta lei. Você pode comprar o escravo, mas você tem que lhe dar a liberdade no 7º ano. Porque o 7º ano é o ano da graça. É o ano da libertação. É o ano da vitória. Violência, nem pensar. Era a lei de talião. Matou, receberia a mesma pena. Era uma lei fatal. Porque o povo tinha que ser reeducado. E Deus, nesse sentido, era muito duro, muito cruel. É a imagem de Deus do Antigo Testamento. A imagem de Deus do Antigo Testamento é um Deus violento, um Deus que decepa a cabeça dos inimigos, é um Deus que não perdoa. Basta você ler ali os Salmos. Isso por quê? Porque o foco não era a violência, o foco era a convivência pacífica. E o povo sabia que a lei era cumprida. Então todo mundo vivia na calmaria total. Agora, quando nós não temos leis que se cumprem as leis, aí o povo exagera, como normalmente estamos vendo no nosso querido, amado, idolatrado Brasil. Temos leis, mas não se cumprem as leis. Para que servem as leis? Outro costume de Israel era a questão das propriedades. Você poderia comprar terras, você poderia usar a terra 6 anos, mas no 7º dia o carrapicho tinha que crescer. Era o descanso da terra, não havia exploração da terra. A terra gerava, produzia por 6 anos, mas no 7º ano era o ano do carrapicho, o ano do matagal. E aqui você tem uma lei econômica por detrás desta lei do antigo Israel. Durante os 6 anos, você acumulava certos bens para viver bem no 7º ano, sem trabalhar. Uma beleza. Imagine no Brasil uma lei dessa, né? A gente já não trabalha muito. Imagine trabalhar 6 anos e no 7º você descansar. Só o Congresso Nacional faz isso. Porque trabalha-se pouco ou nada e tem férias à vontade. Parece que eles cumprem a rigor o mandamento do Antigo Testamento, né? Mas aí, na questão das propriedades, o texto exodal começa a colocar algumas regras. Por exemplo, furtar boi, nem pensar. Porque havia os ladrões, naquele tempo já tinha ladrão. Furtavam-se os bois, né? Abatia-se os bois. Não era permitido você roubar o boi do vizinho. Não era permitido você pular a cerca do vizinho para abater a sua vaca. Não. E se alguém roubasse, havia pena. Se o boi, quanto custa um boi hoje? E faz tempo que eu não leio esse negócio no caderno econômico. Quanto custa um boi, hein? É 1.800? É 1.100. 1.400. É porque uma pessoa falou que comprou um boi por internet, Zebu. Conhece o boi Zebu? Comprou internet. Ele falou, acho que foi 1.800. Se você compra um boi, se o boi vale R$1.800, se você roubou o boi, você tinha que pagar 5 vezes mais. Então, se o boi custa 1.800, tinha que pagar mais 5 vezes. Quanto? 5 vezes 8, 40, vai uns R$6.400. Né? 9.000 reais. 5, 6, é isso mesmo. Quase R$10.000. E você acha que alguém ia roubar? Ninguém ia roubar.
porque sabia que a lei era cumprida a todo custo, porque o povo era fiel aos mandamentos da lei de Deus. E isso você vai encontrando ali no livro de Êxodo. Aí depois aparecem as leis civis e lei religiosa, as leis religiosas. E aí aparece a lei do casamento, né? O casamento é único, não tem dois casamentos. O casamento não é bígamo, não tem casamento duas vezes. Aquilo que Deus uniu, o homem não vai separar. Porque justamente no mandamento da lei de Deus, praticamente existem dois mandamentos que falam sobre a questão do casamento. É o único mandamento que tem dupla vertente no mandamento da lei de Deus, que é o 10º mandamento: não cobiçar as coisas alheias e igualmente a mulher do próximo. E o 6º mandamento: não cometer adultério. É a única questão que é duplicada. E o casamento, o matrimônio se torna fundamental. Por quê? Porque o casamento no Antigo Testamento é tão vigiado assim? Porque do casamento, do matrimônio, iria nascer o Salvador, Messias. Por isso que o matrimônio, ele tinha que ser purificado. Ele tinha que passar por uma purificação, porque dele iria nascer o Messias, o Salvador. E às vezes a gente não entende essas coisas. Hoje o casamento virou um comércio. Haja visto o comércio do matrimônio. O matrimônio, o casamento, perdeu sentido, irmãos. Porque perdeu a origem fundamental dos mandamentos da lei de Deus. Segundo, aparece ali os sacrifícios, a vida religiosa, aqui no Antigo Testamento, no Novo Testamento falando na vida cristã, um católico que não vai à missa, esculhambado. Nós vemos uma vida religiosa de esculhambo, irmãos. Nós fazemos o que queremos da nossa vida cristã. E no Antigo Testamento não. A lei sabática, a lei de visitar o templo, tinha que ser fiel ao templo, porque era a lei dos sacrifícios. E quando as pessoas cometiam um pecado, elas tinham que pagar pelo pecado, não só materialmente, mas tinham que pagar pelo pecado espiritualmente. Daí vinha a necessidade dos sacrifícios do Antigo Testamento. E certamente isso também criou um problema social seríssimo. Porque é fácil você lidar aí com um grupo que sai da escravidão do Egito, mas esse grupo cresce, esse grupo aumenta, e as pessoas vão se acostumando com as leis. Entra também a lei do penhor. O que é a lei do penhor? É que a gente não podia falsificar o testemunho, a gente tinha que ser honesto, a gente tinha que vigiar com aquilo que nós falamos, com o que o povo falava. O testemunho não poderia ser falso, o testemunho tinha que ser verdadeiro, porque a justiça sempre é verdadeira. O texto exodal proíbe as injúrias. Você não podia ficar falando mal da vida alheia, podia comentar sobre a vida alheia. E tantas são as vezes que às vezes nós comentamos sobre a vida alheia como se elas tivessem importância para mim. Os outros costumes, por exemplo, o dever de um juiz. Qual era o dever de um juiz em Israel?
defender o pobre, somente o pobre. Porque rico não precisa de juiz, nem de defesa. Mas em Israel, o pobre precisava do juiz, especialmente as viúvas e os órfãos. Por isso que as viúvas e os órfãos no Antigo Testamento são valorizados. Porque lá no Antigo Testamento, na lei machista que existia, quando o marido morria, a viúva ficava depenada. Aparecia todo mundo e roubava tudo da viúva. E a viúva não tinha mais como sobreviver e nem como cuidar dos órfãos, dos filhos. Por isso que uma das grandes caridades do Antigo e do Novo Testamento, no início, era cuidar dos órfãos e dos abandonados. Quantos foram as congregações religiosas que fizeram esse trabalho, cuidar dos órfãos, dos abandonados, no tempo de guerra, irmãos? E hoje uma grande realidade, tempo de guerra, cuidar dos pais que foram para a guerra e não voltaram para as suas casas. E tantas crianças abandonadas, órfãos de pais que morreram na guerra. Também existia a lei do descanso, o ano do descanso, a lei do sábado, cumprir o sábado do Antigo Testamento. Nós somos do Novo Testamento. Domingo é dia do Senhor, não é dia de passeio, de visitar sogra, nem cunhado, nem parente. Primeira obrigação é com Deus. O povo, quando coloca os mandamentos da lei de Deus em prática, o povo se torna mais feliz. Então, cumprir o sábado. O sábado é dia de ir na sinagoga ou no templo. O que virou o nosso domingo católico, cristão, talvez virou dia de festa. Nesses textos do capítulo 20 ao 23, fala-se sobre as festas religiosas e das grandes festas, a festa das primícias, daquilo que o povo tinha que oferecer a Deus. E que é que o povo tinha que oferecer a Deus? As primícias, as melhores coisas. Porque para Deus você não pode oferecer o resto, irmão. A sobra. Aprenda com Israel a oferecer as primícias, as melhores coisas para Deus, para que a bênção divina recaia sobre você. Muitas pessoas não têm, não captam a bênção, porque nunca oferece o melhor para Deus. Talvez hoje muitos não vieram à missa, porque estão lá em casa vendo se a Dilma ou a Aécio quem vai ganhar. E você vai ganhar o que com isso? Nada. Eles é quem ganham. E nós aqui os manteremos, seja um ou seja o outro. Quantos são os domingos, irmãos, que nós deixamos e fazemos dele o que queremos. Nesses capítulos aparece a questão do dízimo, para manter o templo, para manter a comunidade. E o final do capítulo 23, terminando, sintetizando, o que aparece? O anjo do Senhor. Quando o povo de Deus, ele cumpre todos estes requisitos, aparece o anjo do Senhor que caminha com a gente. Irmão, o anjo de Deus só está comigo se eu estiver com Deus, se eu for cumpridor dos mandamentos da lei de Deus. Se eu não cumprir os mandamentos, se eu não guardar o caminho de Deus, o anjo não vem em meu socorro. É a necessidade que nós temos de compreender o valor do anjo na nossa vida. E enfim, o evangelho de hoje.
Estes que são fariseus, que entendiam certamente tudo isso que eu estou dizendo aqui, chegaram para Jesus e disseram: Senhor, qual é o maior dos mandamentos da lei de Deus? Você pensa que Jesus era um idiota para dizer alguma coisa diferente? Não. Jesus reproduziu o que estava na lei. Jesus pegou a lei, 2 tábuas. Na primeira lei, amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Deus tem que ser o suprassumo da minha vida. Irmão, enquanto você não colocar Deus como centro da sua vida, nada vai acontecer de diferente. O problema é que nós colocamos coisas em lugar de Deus, e aí nada acontece na minha vida. E o segundo mandamento diz Jesus: olha, ama o próximo como a ti mesmo. Do jeito que eu me amo, eu amo as pessoas. Quando eu crio inimigos, é porque eu não estou me amando suficientemente bem. O inimigo, o outro, é o espelho da minha vida. Então Jesus resume todos os 10 mandamentos naquilo que já estava escrito no Antigo Testamento. Amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a você mesmo. Querido irmão, querida irmã, como que está o nosso amor para com Deus? Como que está a nossa prática de vida cristã? De pé, professemos nossa fé.